boa tarde, minha gente. Vamos que vamos. Segundou, segundou. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Olha aí nossa disciplina começando. Projetinho, hein? Projetinho começando aí com os meus queridos técnicos em secretariado. Queridos, olha o nosso tema hoje, olha o nosso conteúdo, direitos e deveres. A gente já vem falando em outras aulas acerca do projeto, como é que você pode construir o teu projeto em cima das realidades que você está vivenciando. E nós vamos fazer uma reflexão muito grande agora, nesta aula especificamente, para você também ter uma ideia de como é que você pode elaborar o teu projeto. Presta atenção, o teu projeto com base numa pesquisa que você pode fazer aí na tua cidade, no teu município, tá? Então, vai pegando os bizus, que a gente vai ter a questão temática, principalmente com objetivo e com objeto. Olha aí, o nosso roteirozinho com objetivo. Primeiro com objetivo, o objeto do conhecimento. Segundo, com o objetivo. Veja que o foco vai ser direitos e deveres, meus queridos. Direitos e deveres. Agora, entenda que nós vamos ainda permear pela questão que envolve a cidadania. Mas também vamos estar mencionando aí como é que este cidadão ele pode exercer a cidadania, como é que ele pode exercer a perspectiva de também ter os seus direitos e deveres garantidos. E no finalzinho da aula a gente faz aquela praticazinha básica, respondendo algumas questõezinhas para você ficar ligadinho, vocês que estão aí, meus queridos, olha aí, ó, Maria, Sônia Rodrigues, olha, alunos esperando, eita, vamos ver se a internet pega, hein? Santa Filomena, Teresina, pessoal de Teresina, Francisco Aires, Avelino Lopes, Dom Expedito, quero vocês participando hoje, hein? Olha, vamos que vamos, galerinha, vamos que vamos. Então pense o seguinte, recordando o que a gente falou na aula passada acerca da cidadania, recordando o que a gente precisa entender sobre o poder judiciário, o poder legislativo, o executivo. O que eu coloquei para vocês? Algumas questões. Qual foi a primeira questão? Qual é, revisando o nosso conteúdo passado, qual deve ser o foco e o propósito de vida, de toda a vida econômica, social e política? Qual deve ser esse propósito? É o livre comércio? É o povo, a pessoa humana? É o sistema financeiro? É o mercado? Que resposta você acha que é a verdadeira? Qual é a resposta que você acha que é a verdadeira, hein? Eu quero que você perceba aí. Você respondeu já em casa? Não respondeu? Pois vamos agora então, minha gente, vamos agora responder a primeira. É claro que é o povo, a pessoa humana. Qual é o propósito da vida econômica, social e política? É claro que é o povo, gente. Nesse conceito, qual é o poder? Qual é o poder aí, na concepção da República, que é responsável pela elaboração das leis? Elaboração das leis. Qual é o poder? Hein? Turminha, participa aí, a turma no IPTV também participa, a turma no YouTube também. Lohane, cadê você, Lohane? Lohane Alves, cadê você? É claro que quem elabora as leis, é o Legislativo. Isso, quem está lá no Congresso Nacional, quem está nas Assembleias Legislativas Estaduais, mas não para por aí não. Vem a terceira questão também para relembrar o nosso conteúdo da aulinha passada. Qual é o poder da República responsável pela execução das leis? É o poder moderador? É o poder judiciário? É o poder legislativo? É o executivo? Qual é este poder que executa as leis? Ele não cria, ele executa as leis.
qual é? Mas é claro, se eu estou falando em executar, eu estou falando do poder executivo. Ele é o responsável. Não esqueça disso. Ele é o responsável. Vamos que vamos, galerinha. Qual é o poder da República? É responsável pelo julgamento das leis. Eita, então quando eu entro aqui, ó, no julgamento das leis, o que acontece, hein? O que acontece aí? Simplesmente eu tenho que saber qual é este poder. E é claro, você já sabe, falo em julgar, a resposta certa é o poder judiciário. É, minha gente, poder judiciário aí na sua respostazinha. Então, a gente já atrela o conteúdo, este conteúdo que a gente já estudou, que serve de referencial para vocês estabelecerem uma conexão e poderem até mesmo levantar estudos sobre a elaboração do seu projetozinho, que é o segundo interdisciplinar. Vocês podem construir aí uma outra perspectiva, falando especificamente sobre os direitos e deveres dentro da cidadania. Recapitulando em relação a isso aí, a questão da sociedade e da comunidade. Vejam o seguinte, nós, como definição, precisamos entender que o conjunto de seres humanos que dividem e compartilham regras, tradições, eles estão associados, ou seja, são sócios. Por isso que o nome é sociedade, meus queridos. São sócios, estão ali juntinhos, compartilhando todos os seus costumes, compartilhando suas regras. E é por isso que lá do latim, que vem societas, é a associação amistosa, que representa este conjunto de seres. No entanto, é claro que para ter este fator amistoso, meus queridos, precisa sim de regras, de leis, senão não há uma boa convivência, não é? Vocês que estão aí em Teresina, aqui em Teresina, Santa Filomena, Francisco Aires, Dom Expedito Lopes e Avelino Lopes do Piauí, sabem disso, que a convivência tem que ter normas, para a convivência tem que ter normas, mas a sociedade não pode ser considerada como um amontoado de indivíduos. Eu tenho vários grupos, o ser humano é um ser gregário, ele tem que viver em grupos. O principal grupo é a família, é a principal célula da sociedade. Aí vem igrejas, vem aí os clubes, vem as escolas, vem as faculdades, todos numa perspectiva de ensinar um repertório de prescrições, todos numa busca de fomentar a unidade cultural especificamente, punir as pessoas que transgridem as regras, que não sabem conviver em sociedade, ou seja, essas pessoas, elas são punidas até o extremo de serem recolhidas, presas, por quê? Por infringir a lei, por estar querendo achar que estão acima da lei ou que não precisam de ter regras. Isso faz com que a sociedade, aos poucos, possa construir uma coesão maior, socialmente, economicamente e politicamente. Na teoria, é isso. Na prática, nós entendemos que há, sim, uma solução de tentar avançar, sempre numa concepção de que eu vou construir um projeto de aprendizagem interdisciplinar, falando sobre a minha comunidade. Ok, você pode falar de núcleos, porque, na verdade, os grupos menores são núcleos. Os núcleos. Esses núcleos, meus queridos, é exatamente o que você tem. Por exemplo, seus amigos, a vizinhança, os seus vizinhos, as pessoas que estão com você na igreja, por exemplo, elas fazem parte de uma comunidade específica. São chamados núcleos menores. Esses núcleos menores, eles precisam também de um exercício da cidadania com seus direitos e deveres, cada um numa perspectiva de que o meu direito termina onde começa o seu. A sociedade, a comunidade, ela faz parte deste contexto. Então, é a partir deste momento que eu começo a entender o seguinte, e quando eu começo a mapear as diferenças, quando eu começo a mapear essas diferenças, entendendo que, olha só essa imagem, a questão do espaço, a questão cultural, a questão da linguagem, a questão espacial. Especificamente, você tem aí situações onde a espacialidade é um elemento importante para a definição das comunidades.
seus contornos, o seu território, eles são nítidos. Então, você vai ver por bairros a especificação também. E o poder econômico, além da questão dos costumes, da vontade comum de cada um. É claro que dentro de uma própria comunidade eu vou ter diferenças? Claro que sim. E vou ter que respeitar em um bem comum os direitos para todos. Pelo menos deveria ser assim. A integração na sociedade é marcada por quê? Pela imparcialidade, pela impessoalidade, impessoal, ou seja, indiferente de quem seja, de qual grupo seja, os direitos e deveres precisam ser estabelecidos. Então, a diferença na construção dos estudos que você pode fazer da sua sociedade só depende de você. Você, técnico em secretariado, tem que começar a se aprofundar, principalmente em verificar que cada comunidade tem a sua característica específica, mas a busca é por se relacionar bem com as pessoas. Composta por quê? Por atitudes de afeto, reciprocidade, proximidade, interesses comuns, continuidade no tempo e na permanência desses costumes, sabendo que o que eu tenho, especificamente, é que mapear esses relacionamentos, quer sejam relacionamentos com a coesão altíssima, quer seja colocando dentro desse engajamento a questão da moral, da emoção e do tradicional. Tudo passado de geração para geração. O que é que você começa a analisar, meu querido e minha querida? Entenda que quando eu me aprofundo dentro da comunidade, eu vou começar a observar alguns aspectos específicos. Olha aqui, cada comunidade tem a sua peculiaridade. Olha aí, a Lohane aí, juntinho com a gente. Então, comece a perceber o quanto é importante você também verificar. Nesta foto, por exemplo, ó, nós temos várias gerações aqui, não é? E nesta situação, hoje, você mais e mais, como técnico em secretariado, tem que aprender a lidar com as várias gerações. Geração Y, geração Z, geração Baby Boomers, vários. Ou seja, comece a entender que neste aspecto as situações elas são construídas dentro de uma convivência. E o conviver junto, é claro que vai, sim, sempre ter algumas situações que são chamadas situações de fenômeno. O viver junto, ele vai buscar fazer com que as pessoas possam estar juntas no mesmo esforço, buscando a harmonia, a paz, respeitando entre os mesmos, sem haver desavenças. O fator violência é um dos principais fatores a ser estudado constantemente. Por quê? Porque ele afeta este viver juntos. E é por isso que nós temos leis. E é por isso que nós temos deveres. E é por isso que nós temos direitos. Então, quando eu já começo a aprender como eu posso exercer a minha cidadania, é claro que eu vou ter que especificar como exercer essa cidadania. Aí é que eu vou ter algumas nomenclaturas, alguns construtos como a autonomia dentro da cidadania, a heteronomia dentro da cidadania, os direitos e deveres, que é pauta, que é tema da nossa aula de hoje. Todavia, me aprofundando no primeiro construto, que é a heteronomia, entenda que numa sociedade em que o hétero, a questão hétero e homogêneo são discutidos, a harmonia nas relações, ela precisa ser estabelecida. É claro que as relações, elas se restringem ao agir, ao fazer. A heteronomia, ela vem na perspectiva de receber do outro a lei, a norma e a regra, o domínio da vossa
consciência no poder estranho a nós. Isso quer dizer o quê? Hétero quer dizer o outro. Então, o respeito à aplicação do outro a mim mesmo, em termos de lei, o nomos quer dizer lei e regra, e você ter a liberdade até onde termina e começa a do outro. A liberdade numa sociedade, ela precisa ser harmônica. Ela é limitada pelo quê? Pelos direitos e deveres de cada cidadão. Ou seja, você pode sim ser livre num contexto onde você respeite os direitos dos outros, porque você também tem deveres em relação a isso. Então, este conceito é um conceito que você, com o passar do tempo, vai exercendo, tomando posições dentro da sociedade. Agora, para por aí, professor? Não. Entramos em um outro fator mais importante. Olha só. E o que devemos uns aos outros, vivendo em sociedade? O que devemos? Você está vendo aí esta figurazinha, esta foto, para ser mais especificamente? Pois é. Você está vendo o que tem dentro da panela? Aí é que entra a grande discussão. Você sabia que há um ramo da filosofia que aborda o dever moral? Este ramo, está dentro da teoria do dever, deontologia. A deontologia de estar verificando, você exercita a tua prática, os teus direitos e deveres verdadeiramente. A pauta aqui é responsabilidade social dentro da sua cidadania, focada nisso aqui, gente, na fome. Olha só, temas como violência, fome, todos são pertinentes porque nós vivemos num sistema capitalista e nós, com todas as riquezas do planeta, todos os habitantes deste planeta poderiam não estar passando fome, se ocorresse o quê? O efetivo exercício desta teoria do dever em relação ao próximo, dever estar compartilhando o meu conhecimento para depois este conhecimento gerar a igualdade. E aí é que entra a grande reflexão dentro da cidadania, meus queridos. Vejam quanto é importante você, por exemplo, elaborar um projeto de aprendizagem interdisciplinar, trazendo a tua realidade. Olha que maravilha! Trazendo a realidade do que está acontecendo aí no seu município, na sua cidade, levantando pesquisas. Imagine aí do que está acontecendo em relação ao exercício da cidadania na tua cidade, aqui em em Simões, em Santa Filomena, em Francisco Aires, em Dom Expedito Lopes, em Avelino Lopes do Piauí, né? Para a turma do YouTube também, a sua situação especificamente, como é que você pode levantar os direitos e deveres aí na sua cidade, Lohane Alves, como é que você pode levantar, não é? Qual é o município que você está agora? Me diga aí. Então, este é um fator que pode ser decisivo no teu trabalho, na construção do teu trabalho. Como é que está a situação aí? Qual é o seu dever moral como uma pessoa que recebe conhecimento, que tenha um acesso a conhecimento e sabe colocar em prática? Porque você sabe colocar em prática sim. Entenda aqui. A partir do momento que você sabe, tem ideia deste teu dever, entra aí o exercício da responsabilidade social. Responsabilidade social. Responsabilidade social. Resultado, vou pedir para o meu querido diretor para ele compartilhar a tela. Olha só. Por que a gente entra aí num tema que é bem crítico? Por que é que a gente entra neste tema? Porque hoje a grande discussão é o exercício da cidadania, você. Não importa onde você esteja.
mas que você possa saber os teus direitos e deveres. Lembra que a gente na aula passada enfocou um pouquinho sobre a Constituição? Pois é. Aqui também nós vamos lembrar um pouquinho sobre o que a gente falou na aula passada. Mas lembra que essa situação que a gente coloca aí agora é você perceber o seguinte: nossa realidade hoje, por exemplo, o que nós temos, né, o Brasil não era para ter a população ainda abaixo da linha de pobreza. E nós temos. Essa situação ela é muito do reconhecimento da cidadania, até que ponto eu posso buscar o exercício dessa cidadania, uma vez eu não sendo ignorante, e vocês não são, porque vocês estão tendo acesso ao conhecimento. Quando eu entro nesta seara, automaticamente você já vai ser um diferencial para a sociedade, um técnico em secretariado que vai poder gerar renda, e a partir do momento gerando renda por meio do conhecimento, proporcionando esse conhecimento para as pessoas com quem você convive. Automaticamente você também vai contribuir para a sociedade em que você está agora. Então, esta relação de dever e de direitos, ela está intrínseca, gente, no exercício da cidadania, certo? Então, lembre-se, a responsabilidade social também está aí atrelada às tuas funções, porque quando você estiver dentro da organização, você também vai participar de ações de responsabilidade social, como um secretário, como uma secretária, e vai ter que comunicar acerca disso. Ou seja, isso tudo faz parte do processo de entendimento do meu direito e dever como cidadão também. Por que esse é um assunto importante que pode ser pauta, tema do teu projeto? Porque ele é super atual. E você pode aplicar aí na tua realidade, aí na cidade onde você está. Então lembra disso, tá certo? Lembra acerca dessa situação que a gente levanta para você ter alguns insights, ok? Retornando para os slides, então, essa forma de estudar a deontologia, ela está caracterizada como, primeiro, como a ciência do dever e da obrigação. Opa! Mas o que a gente deve uns aos outros? Por que eu tenho que estar questionando isso? Porque é um bem comum. O termo deontologia foi criado lá atrás pelo inglês Jeremy, em 1834. Qual é a finalidade? Ele queria falar um pouco desta ética no exercício dos direitos e deveres, no acompanhar das normas. E é um tratado de dever e moralmente com a sociedade. Então, as pessoas se preocuparem com o outro faz parte da questão moral. É por isso que se fala que é a teoria do dever. Por quê? Porque você está aí ativando conceitos éticos e morais. Isso tudo mostrando para você que, com o tempo, alguns outros estudiosos, como o Kant, ele fez com que a deontologia também fosse enfatizada. Como? Segundo ele, pelo agir, poder ver a maneira de dar a ação a um valor moral. Ou seja, por estar entre seres humanos, você respeitar o próximo. A perfeição da moral aí só pode ser atingida pelo quê? Segundo ele, pela livre vontade. Ou seja, eu preciso ser proativo em relação a isso. Eu preciso ser uma pessoa que eu quero realmente fazer parte deste contexto na sociedade. E é a partir deste momento que você começa a entender algumas situaçõezinhas. Que tipo de situações, professor? Situações voltadas para nomenclaturas onde você vai sim construir toda uma trajetória. Lembre-se disso, meus queridos. Construir uma trajetória de cidadão. E quando eu entro em cidadão, por exemplo, é cumprindo regras, normas. Como, por exemplo, durante a pandemia, nós tivemos os chamados decretos. Olha só, ainda em 2020 ali, o decreto lá da prefeitura, por exemplo, municipal de Montenegro. É obrigatório o uso de máscaras de proteção em qualquer situação, em ambiente público ou locais privados de circulação
pública. Eita, professor, Então isso mostra o quê? Isso mostra que você, num conceito específico, quando a pessoa não cumpre com a obrigação, com o seu dever moral, eu tenho que criar leis, como o decreto, para exatamente forçar esta pessoa a agir corretamente. Se ela não vai agir corretamente, ela está cabível a o quê? Punição. As punições, é aí que se encaixa o exercício do bem comum, da coletividade. Outra situação também, durante a execução das leis, que é um instrumento jurídico, onde você tem, e nós vimos isso, não é? Na aula passada, o Poder Legislativo aprovando, criando essas leis, executado pelo Poder Executivo, acionado e verificado se tem legitimidade pelo Poder Judiciário. Como usar as máscaras corretamente? Algumas prefeituras, como a São José dos Campos, o que ela fez? Ela colocou a forma correta de usar. Aqui mostrando o nariz, não é certo, colocando no queixo, não é certo, então a melhor forma seria colocando na boca e no nariz. Se precisar sair de casa, use a máscara, proteja você, a família e a nossa cidade, ou seja, a nossa sociedade, a nossa comunidade. A lei, meus queridos, é uma norma jurídica onde você tem que cumprir, porque você está no coletivo, e é uma norma jurídica imperativa de conduta. O que quer dizer isso, professor? Que você tem que fazer, não tenha dúvida disso, porque você ou faz, ou você vai ser recluso, ou você vai pagar por não fazer isso. E isso pode ser pagar financeiramente, pode ser pagar com reclusão, com o Código Penal, por exemplo, e isso tudo está ligado à boa convivência do Estado democrático. Ninguém está acima da lei. Todos estão abaixo da lei. Todos que convivem em sociedade e precisam conviver em sociedade. Os que não estão, os que infringiram a lei, estão reclusos, estão pagando por isso, estão em um momento de estarem alheios à sociedade. É essa situação que você começa a entender que por que é que está se discutindo tanto sobre o Estado democrático atualmente? Porque precisamos enfatizar que a lei máxima, a Constituição Federal, ela precisa ser respeitada. Porque lá atrás, por exemplo, mesmo nas criações das leis, como o Dia Nacional do Cristão, as leis complementares, os decretos, as leis estaduais, as leis municipais, todas com repercussão, meus queridos, no dia a dia do cidadão. É por isso que se fala da abrangência e dos princípios da cidadania. A ênfase aí desta abrangência e princípio da cidadania é, primeiro, lembrar do que a gente já falou, que lá na Grécia, a vida urbana, ela era tratada nas polis, nas praças, a cidadania era exercida por meio da oratória, onde eu tinha os direitos que eram inquestionáveis, onde eu tinha a isonomia, a exogoria, e a partir desse momento a igualdade perante a lei, ela foi exercida, isso lá na Grécia. A opinião era dada pelo cidadão com talento principalmente voltado para a oratória. Todavia, as ideias eram discutidas e se havia uma votação em plena praça pública. O processo democrático, onde a maioria decidia o rumo, a história da sociedade. E a discussão sobre a democracia atual, ela traz esse conjunto de direitos. O Estado de Direito, onde todos estão ali alinhados, numa perspectiva do âmbito civil, social e político, mas para estabelecer uma democracia onde todos têm o direito de ir e vir, de falar, respeitando os direitos também da coletividade. Todavia, você sabe que a convivência, ela vai gerar atritos. E lá
Em 1789, foi-se pautadas as primeiras ideias por meio dos iluministas acerca da Declaração dos Direitos Humanos, dos direitos do homem, especificamente. A liberdade individual, a propriedade privada respeitada pelo um prisma da observação, girando em torno de quê? Dos direitos, da privacidade, da liberdade, porém com as garantias individuais dentro da coletividade. Mas a discussão da cidadania, ela vem a cada ano, a cada geração, sendo mais aprimorada. Primeiro, por fazer com que as pessoas comecem a entender que têm e devem exercer sua cidadania. Mas como? Eu tenho aí vários exemplos de cidadania. Olha só quais são os exemplozinhos que nós temos aí em termos de cidadania. Número 1, a política voltada para o quê? A comunidade. Isso quer dizer o quê, especificamente? Isso quer dizer, meu querido e minha querida, que nós precisamos estar correlacionando as nossas ações com a política, assim como com a sociedade, com a economia, com os direitos civis e com as culturas, respeitando essas dimensões. O que cada um especificamente fala? Quando eu olho para a comunidade política, especificamente, os direitos de participar, por exemplo, de um momento político, de um ato como esse, um ato que é reservado agora. Por exemplo, próximo domingo, você que tem o seu títulozinho de eleitor, não é? Vai exercer um ato de cidadão, certo? Essa participação sua na comunidade política, ela traz isso, o exercício da tua cidadania, e olha bem, hein? Cidadania política, a cidadania política, ela vem com a concepção de exercer esse direito de escolha dos teus representantes. Vem lá em Roma, da palavra cidadania, onde era usada como uma cidadania de situação política, como uma pessoa que podia exercer juridicamente o cidadão sendo e exercendo os direitos civis, principalmente. Essa cidadania política, ela tem essa garantia do direito de participação da política. A organização, por exemplo, de fazer parte de movimentos sociais, de sindicatos, voltados para a relatividade da liberdade de expressão, da locomoção, do credo, das liberdades individuais. Quando você aciona essa situação de cidadania política, você também vai acionar outros fatores aí, como a cidadania social, que traz essa percepção da ética e moral numa convivência, mas ela vem com o quê? Com a garantia dos direitos relativos à dignidade da vida humana, o respeito aos direitos humanos, ao direito ao trabalho, à alimentação, à moradia, ao lazer, especificamente, à saúde. Então, essa função educacional da cidadania, ela contribui com a participação ativa dos indivíduos na sociedade. E o exercício pleno, meus queridos, dessa cidadania promove a participação das pessoas em diversos setores da comunidade, havendo o que, principalmente? Verificando o teu teor de exercício cidadão democrático, ou seja, o ato de cidadania, ele é praticado no exercício de participação da comunidade, visando promover este bem comum. Aí você começa a entender quem criou a ideia de cidadania. Quem trabalha essa perspectiva lá atrás, lá nas polis. Quando eu entro com a cidadania, por exemplo, econômica, esta cidadania econômica, ela já é um outro eixo, um eixo que está ligado realmente ao capitalismo. O garantir a equidade nada mais é do que você tentar entender o seguinte: eu tenho os tipos de cidadania. Esta cidadania traz a dignidade de sobrevivência do ser humano, especificamente.
A cidadania econômica, ela dá viabilidade para que as pessoas possam sobreviver, trazendo os direitos sociais à tona. Porque tem lá na Constituição, direitos sociais, a educação, saúde, trabalho, que a gente já falou, todos ligados à tua Constituição de ter o direito de trabalho. E é aí que entram outros fatores. Por quê? Porque eu não tenho só esta cidadania, eu tenho a cidadania civil também. E a cidadania civil, ela vem para garantir o teu direito de liberdade e respeito, principalmente voltado a específicas ações do dia a dia como cidadão. Então, o civil, está lá no Código Civil, do direito civil especificamente, ele se conecta principalmente ao intercultural. O intercultural, a cidadania intercultural, é o respeito às culturas existentes do país. Ela pretende sempre incentivar as pessoas aos conceitos de respeito à permanência do pluralismo, da diversidade cultural, de uma sociedade que valorize as culturas e dê a importância sinérgica para todas. Não existe uma cultura melhor do que a outra, não existe uma cultura menor ou decadente em relação à outra, todas têm o seu valor, favorecendo a integração entre as culturas e respeitando-as concomitantemente ao quê? À educação em relação à cooperação entre essas culturas, ao respeito e à aceitação das diferenças, a proporcionar experiências e enriquecimentos mútuos. Então, por isso que a gente dá a ênfase a estas questões. Percebam que essas dimensões estão relacionadas a isso, tá? Este é o fator decisivo. Entendendo sobre isso, o que você consegue avançar? Que você precisa fazer, por exemplo, um projeto que fale sobre tudo isso que a gente falou hoje na nossa aulinha, mas seguindo regras, as regras da BNT. Focadas em quê? Em ter um objetivo que você está correndo atrás. É claro, mencionando um objetivo que seja geral, que seja mais amplo, mas que você saiba fazer umas questões. Por exemplo, quer fazer um estudo sobre a sua sociedade? Por que não fazer uma pergunta específica? Quais os motivos da evasão escolar aqui na minha escola, por exemplo? Você pode fazer um projeto de aprendizagem sobre isso. O que você vai analisar de uma forma geral? Analisar os motivos dessa evasão no colégio atual. Vai colocar lá nos específicos verbos no infinitivo. Vai dar a finalidade da tua pesquisa, qual foi o motivo de evasão escolar. Vai trabalhar o cenário especificamente da tua escola. Olha só que maravilha. Você está aí extraindo uma perspectiva. E essa perspectiva você vai usar, olha o tanto, gente, de verbos que você pode utilizar, de avaliar até descobrir nos teus objetivos gerais. Mas para por aí, professor? Não, Nanina, não, porque você vai ter que ter os seus objetivos específicos, vai ter que detalhar as tuas ações. As tuas ações são como metas, e as metas estão bem aqui, em cima da pergunta que você fez lá, da evasão escolar. Esta evasão escolar, meus queridos, ela, é claro, você tem que levantar, reconhecer quais são as prioridades estabelecidas pelos alunos. Por que eles saíram da escola? Analisar por que ocorreu esse ciclo de convivência e alunos ficaram esta classe. O que você pode apresentar? E veja que os verbos estão no infinitivo. Os motivos para conduzir esta evasão escolar. Como é que você pode levantar dados acerca disso? E isso é um tema pertinente para o seu projeto de aprendizagem, tá? Não esquece o seguinte, que você também vai ter muitas opções em relação a verbos no infinitivo, de categorizar até exemplificar, de compor até comparar. Olha só o tanto, gente. Mas para por aí, professor? Não para, que eu quero saber se vocês realmente fixaram. Se vocês fixaram os conteúdos, meus queridos, que estão em Teresina, que estão em Santa Filomena, que estão em Avelino Lopes, que estão... Aonde mais? Em Colônia do Gurgueia. Turma forte, turma que se garante. Eu quero saber o seguinte, quais são os direitos e deveres da comunidade? Já está na cabecinha aí? Tem certeza?
Eu quero saber se realmente vocês estão sabendo ou não. E quais seriam? Olha aqui, ó, o primeiro do cidadão, entre outros, você pode elencar pelo menos 6. Cumprir as leis, respeitar o direito alheio, promover a educação e o sustento, trabalhar mais produzindo, protegendo a natureza, votar, estamos nesta época em estar exercendo o direito de cidadão, a autoridade principalmente protegendo o patrimônio e patrimônio público e privado, não é? Não fica só sendo no privado ou só sendo no público, mas o público e privado. Porém, mais uma perguntinha para vocês. Quais são os direitos da comunidade? E aí? Qual é a reflexão que você faz sobre a comunidade? Estou vendo aí a turma de Santa Filomena aí, ó, com os alunos Maria Clara, Anderson, Daiane, Raí, Alano, os demais da Escola Lourenço Filho, turma, show de bola. Quero vocês respondendo aí. E as respostas aí no IPTV? E as respostas aí, Peibufo, rapidinho. E aí, quais são os direitos da comunidade? Pois é, fazendo a revisão do que a gente viu. Primeiro, todos devem ser reconhecidos na Carta Magna, que é a Constituição Federal. Eu tenho que estar ali, ó, alinhado com os direitos das minorias também. Estar atrelado ao quê? Aos direitos do consumidor, do idoso, da criança e adolescente. Todos os direitos encaixados, aí a comunidade tem que fazer parte, tem que estar atuante neste conjunto de normas. Fora que, o que são os direitos e deveres do cidadão? Como é que você explicaria isso, hein? Como é que você explicaria isso, tendo esta concepção do que a gente já viu nesta aulinha agora? Primeiro, eu tenho que entender o seguinte, que os direitos e deveres estão ligados ao cidadão especificamente, mas em várias esferas. Algumas delas estão aqui, civis, pública, a política, a social, a econômica, a fatores que levam à saúde, educação, segurança, todos ligados ao exercício desta cidadania, com direitos e deveres. Então, sabendo que vocês têm esta concepção, olha que tema pertinente, meus queridos. Pedi para o meu querido diretor retornar para a gente. Já está, ele já se garante, porque já fez ali o delay que está grande. Veja, gente, direitos e deveres, um tema sensacional para você levantar no teu projetozinho aí, na tua comunidade. Tá certo, meu querido e minha querida? Vamos encerrar e voltamos em alguns minutinhos com outra disciplina. Fui!